Eu gostava de começar este vídeo por mostrar aquilo que vamos falar, mas não posso mostrar tudo porque infelizmente existem regras nesta rede social e portanto como sempre, vou ler uma transcrição e é aquela que abre então o álbum que hoje vamos estar a falar. A antecipação tem o hábito de embrenhar no desapontamento e em revistas de entretenimento. Isto é a melhor tradução que eu consigo para a frase, porque hoje vamos estar a falar de Arctic Monkeys. Whatever people say I am is what I'm not. Realmente é um título muito grande e quase todas as músicas que temos aqui atrás na nossa obra, uma delas quase que ocupa o álbum inteiro. Este álbum saiu em 2006 e logo no seu lançamento foi extraordinário e revolucionário na forma de marketing. Eles tocavam nos seus pequenos bares de Londres, mas foram talvez das primeiras bandas que utilizaram as redes sociais para se publicitar. E que sítio era esse? Era o MySpace. MySpace, que era a rede social mais utilizada na altura. Começaram a partilhar algumas músicas deste álbum no MySpace e eventualmente isto começou a tornar-se uma bola de neve que começou a ganhar fãs e fãs e fãs e fãs, muito para além daquilo que estava a acontecer em Londres. E eu acho que isso também é a parte que fascina. É que conseguiu chegar a um público muito jovem. Eu tinha na altura 12 anos, quando isto saiu. Foi um bocadinho mais tarde que comecei a gostar da música deles, mas já tinha ouvido e muitos dos meus amigos já eram fãs da banda e a forma como chegou a eles demonstrava claramente que falava da nossa geração. O que é que então, para mim, faz deste álbum não só um dos melhores álbuns de rock dos últimos anos, como também um clássico e talvez, na minha opinião, o melhor álbum alguma vez lançado pelos Arctic Monkeys? Há vários aspectos, eu vou então centrar-me em alguns deles. Em primeiro, a sonoridade. Desde guitarras com uma sujidade muito própria de quem utiliza um Vox e um RET, um dos melhores bateristas e dos melhores ritmos de bateria de rock que existiu nas últimas décadas, do Matthew Helders. Produção, mixagem. Eu lembro-me quando ouvi pela primeira vez, por exemplo, logo a primeira música que nós já falámos, The View from the Afternoon, em fones, e chegamos à parte de quebrar, temos as guitarras aí de um lado para o outro que cria imenso dinamismo. Mas a sonoridade talvez atualmente não seja tão interessante, especialmente naquela época havia já muitas bandas a fazer este tipo de sonoridade, como os The Cooks, como os Franz Ferdinand e especialmente aquela que é a grande influência deste álbum, The Strokes. Para mim, esta sonoridade de rock muito citadina mistura-se depois muito bem com a voz do Alex Turner, que tem uma forma muito punk de cantar, muito jovial. É um jovem com uma voz algo fina, mas que tem uma certa intensidade a falar sobre estes temas mundanos do cotidiano de um jovem inglês. E é talvez na letra que, para mim, torna este álbum um clássico. Porque, para mim, um bom álbum e aquele que merece ser realmente comprado não é uma compilação só de boas músicas. É, na verdade, um álbum que tenha uma lista de músicas que consiga ir progredindo e contando uma história. Elas ligam-se e torna-se difícil então de as separar umas das outras. Aqui mais uma vez vou propor uma interpretação ao álbum, mas eu acho que é por isso que torna a obra tão interessante, é permitir este tipo de discussões, porque o álbum promove uma história dentro dele. E isto só conseguimos extrair porque as próprias letras das músicas vão se interligando umas com as outras e vão sempre falando de temas muito parecidos. E a ordem que está aqui atrás não é por acaso. E eu acho que demonstra-se não só pelo título, mas logo por começar na primeira música, The View from the Afternoon. Porque estamos a olhar aqui ao final da tarde. E o que é que acontece normalmente na vida de um jovem adulto
quando está a chegar a tarde ele normalmente vai sair com amigos, vai aproveitar a noite e muitas das vezes perde mais tempo da sua vida a pensar de como aproveitar a noite do que realmente a fazer as coisas que deveria estar a fazer durante o dia. E existe assim uma grande antecipação e então abre de forma inteligente para tudo o que vai acontecer a seguir neste álbum essa frase. E depois o conjunto de músicas que nós temos aqui tem claramente uma ordem muito específica em que temos este jovem a conhecer várias pessoas à noite, a sair à noite, a ir a discotecas, a dançar e de forma tão natural expõe os sentimentos de qualquer jovem adulto que ainda tem muita dificuldade a socializar e a falar com outras pessoas, nomeadamente pessoas do género oposto, e então vive sempre só dos olhares, com medo de se aproximar, com medo de falar. É muito interessante ver que o Alex Turner expõe nestas músicas exatamente esse sentimento e esse momento. Eu refiro-me em grande parte ao I Bet That You Look Good on a Dance Floor e ao Dancing Shoes, porque são as duas músicas mais dentro da discoteca e que têm sempre este sentimento em que se passam dentro da cabeça da pessoa, em que esta pessoa claramente está com medo de se aproximar de alguém, mas está claramente a mandar olhares e a sonhar dentro dele aquilo que gostaria de conseguir fazer, mas nunca consegue fazer. E parte desse problema é um problema muito pós-moderno, nomeadamente nos tempos de hoje, em que cada vez é mais difícil realmente nós socializarmos a não ser por redes sociais. Mas há outras músicas em que claramente temos esta nossa personagem não só a fazer olhos e a pensar em estar com alguém na discoteca, como ao mesmo tempo a sentir alguma rivalidade com os outros homens que estão a fazer o mesmo, os outros jovens. E uma delas é, por exemplo, Fake Tales of San Francisco, representa muito bem este sentimento de estar a ouvir as histórias de alguém que não toleramos, especialmente porque estão a fazer uma certa concorrência e a captar a atenção das pessoas que nós queremos estar a captar a atenção. E se virmos desta perspectiva o álbum, que temos um jovem desde o início da tarde e que depois vai sair com amigos e estar a tentar falar com outras raparigas ou então estar com outras raparigas, mais tarde temos então as músicas como Riot Van, Red Light Indicates Doors Are Secured. Mas chegamos talvez à música que eu acho mais intrigante, Marty Bum. É a música que muitas das pessoas mais gostam e acho que porque acham muito romântica. E talvez é a primeira música mais romântica que ele tem. Se nós virmos a música como uma música só, vemos que todo o sentido é agora sou um mendigo a tentar desculpar-se por ter chegado atrasado a casa e a namorada a dizer que isto não deve ser assim. Claramente então existe aqui um conflito, mas se nós vimos a música sozinha, nós um bocadinho ficamos no lado do cantor. A perspectiva que nos obriga a ter é a de uma pessoa que está a ter uma discussão chata com a pessoa de quem se gosta e que não queria magoá-la. Está a tentar pedir desculpas e está a tentar que a relação volte novamente ao ponto que estava anteriormente. E mais ou menos que é realmente querida a música nesse aspecto. Mas, se nós vimos nessa perspectiva de que este álbum tem uma ordem específica, nós ouvimos muitas das coisas que ele fez durante a noite. E muitas dessas coisas poderiam ser muito bem consideradas infidelidades, que nos faria então crer que esta pessoa não é bem aquilo que diz ser, não é o coitadinho. E talvez é esta a música, neste álbum, que dá todo o sentido ao título. O que as pessoas dizem que eu sou é aquilo que eu não sou. Claramente esta luta não é uma luta qualquer sem sentido. Tanto que durante a própria letra da música nunca é referido qual o aspecto que está a ser discutido em específico. Só uma vez, que é ele ter chegado atrasado, dando exatamente a indicar que temos então uma união entre as músicas. Esta música, especialmente neste conjunto, nos leva a acreditar que este álbum é um álbum conceptual que retrata uma história de um jovem adulto a tentar viver a vida e aproveitar a noite.
cometendo algumas imoralidades, mas o álbum não acaba por aí. Tem também uma música sobre ver pessoas da noite e estas serem maltratadas, como When the Sun Goes Down, mas torna-se extremamente interessante terminarem com A Certain Kind of Romance, porque se nós vimos a história como foi contada até aqui do Mardy Bum, nós temos uma relação muito complicada entre dois jovens, em que um deles claramente não está totalmente com os dois pés na relação e acredita que não fez algo de errado e que querem novamente manter a sua relação. Como é que então, a partir daí, se consegue manter a relação? Bem, infelizmente não se consegue ter o mesmo romance que se tinha antes. E o próprio Mardy Bum acho que tem que aceitar na própria música que não dá para voltar atrás e ter aqueles momentos simpáticos na cozinha, porque aconteceram coisas que claramente modificaram a relação e tornou-se uma relação moderna. As relações muito mais fluidas, em que os aspectos morais da infidelidade jogam muito mais através da comunicação e tornam-se muito mais difíceis de aceitar ou não. E então, a partir daí, a relação não só entre eles, como a relação com os amigos que sabem que isto aconteceu, torna a história deste jovem um certo tipo de romance que é completamente diferente daquilo que a nossa sociedade toda estava habituada a fazer, marcando assim, na minha opinião, um aspecto muito interessante quanto ao romantismo do século XXI. Esta fluidez acho que é muito mais presente nos nossos tempos e neste século do que era noutras décadas. Eu espero que tenham gostado da apresentação do álbum. Espero que vão dar. Se não ouviram o álbum, vão ouvir o álbum. Se não gostam de rock, eu acho que ainda assim as letras podem ser interessantes. Se gostaram ou não deste vídeo, metam um gosto, comentem, digam o que é que gostaram e vemo-nos no próximo. Isto foi um capítulo de música nos Jardins Cândidos. Jardins Cândidos, Arctic Monkeys, para sempre.